Boa noite a todos, bem-vindo ao evento da FESG, Interpretação Autêntica, primeiro evento que a FESG está promovendo nesse sentido. Hoje nós vamos entrevistar o professor Rafael Pandolfo. Inicialmente eu gostaria de agradecer o convite feito pela Fundação, na pessoa do professor Fábio Raimundi. Muito obrigado pelo convite, fiquei bastante feliz pela lembrança. Comunicação, né? Eu vou convidar agora o professor Pandolfo a participar da nosso evento. Professor Pandolfo, seja muito bem-vindo. Muito obrigado por ter aceito o convite, por participar desse primeiro evento da Fundação. A gente ficou bastante feliz com a sua aceitação e a sua disponibilidade de participar desse primeiro evento. Seja muito bem-vindo, viu? Obrigado, Diego. Eu quero agradecer bastante à Fundação. Esse tipo de iniciativa é fundamental, né? Isso só confirma a importância que a Fundação tem para o desenvolvimento do direito tributário no Rio Grande do Sul e no Brasil. Eu me sinto honrado e lisonjeado com um convite desse, não só por ser um evento da Fundação, como por ter o privilégio de falar contigo, Diego, que é um dos talentos do direito tributário. Eu agradeço, viu? Professor, a Fundação está bastante preocupada, como todo mundo está preocupado agora com a suspensão das atividades provocadas pelo coronavírus, né? Perfeito. Então, a nossa preocupação nesse momento é oferecer conteúdo não só para os seus associados, mas também como seus seguidores. Ano que vem vai haver novamente o Congresso de Direito Tributário, que esse ano, infelizmente, depois de quase 20 anos, né, seguidos, esse ano não foi possível fazer. E o primeiro nome que surgiu à mente para inaugurar esse novo evento agora, da interpretação autêntica, foi o seu, né? Porque o senhor é reconhecido como um dos grandes nomes da nova geração de direito tributário. E não sou eu que estou dizendo, é o próprio professor, o ministro Teori, né? O saudoso ministro Teori, na sua obra, quando ele fez a apresentação, fez essa menção, né? E com toda a justiça. Parabéns. Viu? Obrigado. Obrigado pelas palavras. Só aumenta a minha responsabilidade aqui. Não, com certeza vai tirar de letra. Mas, assim, claro, para lhe entrevistá-lo, para lhe entrevistar, né? Eu li o seu livro, gostei muito, né? Eu achei que a tua obra, no caso, Jurisdição Constitucional Tributária, que tem segunda edição, ela consegue conciliar duas tradições do direito, né? A tradição analítica, que é a corrente da PUC de São Paulo, né? Que tu fez o mestrado, doutorado, não foi? E uma tradição sistemática também, porque ao abordar os temas, embora o tema do seu livro seja Jurisdição Constitucional Tributária, também faz uma série de abordagens, né? E as relações entre conceitos, institutos, é uma obra bastante densa e gostaria de parabenizá-lo em nome da Fundação também. E eu acredito que, claro, toda obra ela é algo vivo, né? Então, com o passar do tempo, vai ser cada vez mais lida e aplicada, né? Então, acredito que é uma obra de referência. Obrigado. Bom, a apresentação do professor Rafael Pandolfo, acho que dispensa apresentações, né? Mestre e doutor em Direito pela PUC, também é advogado de renome aqui em Porto Alegre, Rio Grande do Sul, nível nacional. Mas, assim, qual é a ideia desse evento, né? Quando foi passado pelo professor Fábio Raimundi? Foi a de proporcionar, né, para quem gosta de direito tributário, o contato direto com o autor, algo que, por exemplo, provavelmente tu também, né, quando eu li o livro de Laura Taliba,
Paulo de Barros Carvalho, lá, início da faculdade, aqueles grandes nomes, né, que a gente começou a estudar o direito tributário, eu sempre gostei de conhecê-los pessoalmente, né? Sim. Então, eu sempre, assim, eu particularmente sempre gostei de analisar a trajetória profissional acadêmica do autor que eu estava lendo, né? Então, se tu puderes fazer um resumo da tua trajetória profissional acadêmica para as pessoas poderem te conhecer ainda melhor, seria interessante. Perfeito. Bom, vou falar rapidamente. Eu me graduei aqui na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, querida URGS. Após isso, eu fiz alguns cursos de pós-graduação e magnada na minha vida profissional foi o curso do IBET. A partir daí, eu realmente tive contato com uma teoria que me parece muito congruente, me parece muito atualizada com o que há de mais atualizado no mundo em termos de interpretação das ciências sociais, né? E aí eu fui fazer minha formação em São Paulo, fazer o mestrado e o doutorado em São Paulo. Só uma pergunta, o IBET tu fez aqui ou tu fez lá, em São Paulo? O mestrado? O IBET? O IBET eu fiz aqui. Fez aqui. O IBET eu fiz aqui no Rio Grande do Sul. E daí eu fui para São Paulo. Mas um ponto muito importante, eu sempre fui advogado. Né? Sim. Então, eu brinco às vezes que você tem professores que têm alguns casos e você tem advogados que dão algumas aulas. Né? Eu sempre fui muito advogado, em trabalho, gosto da advocacia, mas sempre tive um gosto também muito forte pelo estudo. Então, eu tive que reduzir as minhas aulas em função da minha atividade como profissional e, principalmente, focar na produção de textos, na pesquisa, que é uma coisa que me deixa muito feliz, também me realiza como homem, né? Então, o livro partiu de uma necessidade. Depois do doutorado e do escritório se desenvolvendo satisfatoriamente bem e ocupando um lugar dentro do conceito que eu sempre desejei, eu acabei indo para o CARF, fiquei quase 6 anos como conselheiro e comecei a verificar que num sistema tributário como o nosso, que era necessariamente constitucionalizado, todos os conflitos estabelecidos entre o fisco e o contribuinte desaguam no Supremo Tribunal Federal. Claro. E todos estudam o sistema tributário constitucional, né? Desde Geraldo Taliba, enfim, tantos outros constitucionalistas. Mas poucas pessoas dedicaram tempo a algo que é a jurisdição constitucional tributária, que é diferente. Uhum. Uma coisa é você estudar os princípios, a estrutura do sistema. Outra coisa é você entender qual o reflexo das decisões proferidas nesse regime no qual as controvérsias entre contribuinte e o fisco, em geral, surgem, né? Então, por exemplo, me defrontando lá no CARF, às vezes, com um processo, julgar um recurso voluntário, e você tinha uma liminar dada numa ação direta de inconstitucionalidade. Quais são os reflexos dessa liminar para um auto de infração? Quer dizer, uma liminar dada, por exemplo, numa ação direta, ela retira a possibilidade de um lançamento, ela é igual à suspensão da agibilidade do crédito tributário, o fisco tem que lançar para prevenir a decadência. Então, eu comecei a verificar vários temas, e é por isso que eu faço essa observação de CARF, de advocacia, da vida concreta, né? Claro. Ligados aos temas de controle da jurisdição constitucional. E aí você vai, desde a concomitância entre processo judicial, você vai entre as vicissitudes das decisões proferidas no controle difuso, com o controle concentrado. Então, isso foi meu objeto de pesquisa. Desculpa interrompê-lo, mas uma coisa a conclusão que eu cheguei, uma das várias conclusões, né, é que, embora o teu livro seja bastante denso, o profissional vai conseguir soluções práticas ali, né? Principalmente essa relação entre o processo judicial, o processo administrativo, as decisões do controle de constitucionalidade, abstrato, difuso, bem interessante. Tem uma frase do Wittgenstein, né, quando ele fala que a missão da filosofia é mostrar a mosca à saída do copo, né?
eu acho que um livro ele tem que ser isso, ou seja, ele tem que servir... primeiro, ele tem que ter o conteúdo necessário a abordar os pontos que ele pretende, né? Ele não pode ser um tomo ou um tratado, a menos que se proponha a ser uma revisão bibliográfica muito extensa sobre certos pontos, e ele tem que dar, tanto em termos de sumário, mas também de abordagem, não pode desviar dos temas que são os mais difíceis e tem que dar uma resposta. E é a resposta que, às vezes, o leitor gostaria de ler ou não, esse é outro ponto, mas não desviar das grandes controvérsias e nem dos pontos mais tortuosos, que, às vezes, fazem com que nós, estudiosos, fiquemos pensando, muitas vezes, sobre o melhor caminho a ser adotado. Então, o livro, principalmente essa segunda edição, tem esse objetivo, né? Assim, tanto pela forma de exposição como de abordagem, servir ou procurar, pelo menos, atender aquela pessoa que quer solucionar um problema e quer entender também como as coisas funcionam. Já que está entrando na questão da segunda edição, né? Com relação à primeira edição, quais foram os principais acréscimos, alterações que tu fizeste, porque é uma segunda edição, revista atualizada e ampliada, não é apenas uma segunda edição. Aí eu faço uma segunda pergunta também. Por exemplo, autores, né, de direito, como Canaris, por exemplo. Canaris, Pensamento Sistemático, Conceito de Direito, foi escrito nos anos 70, ele não modificou, e já pediram para ele várias vezes, né, até na introdução do livro dele, ele fala que ele se recusa a mexer o texto. Como é que é esse dilema para o autor, assim, de enfrentar o que ele escreveu no passado com os olhos do presente? Isso é complicado, não? Bom, primeiro, né, uma obra do Canaris, assim, comparado ao meu livro, é uma obra teórica e de uma importância para a teoria geral do direito e para o direito muito maior, né? O meu tema claro. Ele é mais... Então, assim, os aspectos mais teóricos, realmente, eles permanecem mais no tempo, porque eles são menos sensíveis às alterações que ocorrem no próprio ordenamento jurídico. Em relação no que diz respeito à primeira edição e à segunda edição do livro, a segunda edição é praticamente um novo livro. Não só porque o sistema brasileiro, o ordenamento jurídico brasileiro sofreu diversas alterações, a começar por um novo Código de Processo Civil, a teoria dos precedentes e a incorporação dela a um ordenamento que ele nasce sempre, tem como a sua origem, o seu berço a civil law, e segue nesse caminho, agora um pouco híbrido, né? E também muitas conversas que eu tive com o ministro Teori, que me ajudaram. Ele foi uma pessoa muito importante, que me ajudou muito, com a qual eu aprendi muito sobre a teoria da jurisdição. Ele tem um livro muito importante sobre essa matéria, mas não só isso, o material, os acórdons, as divergências no âmbito do próprio Supremo, quando se analisou questões como efeitos expansivos, efeitos vinculantes, efeitos erga omnes, a mudança do sistema constitucional, desde a repercussão geral até, assim, passando também pela súmula vinculante, pela ADI, pela ADC, e como isso alterou o nosso sistema de controle de constitucionalidade. Realmente houve uma guinada no próprio Supremo. Há ainda, eu acho, no âmbito das nossas cortes, uma certa instabilidade no que diz respeito a temas centrais, né, do ordenamento. Então, uma obra que se propõe a apresentar saídas e analisar não só aspectos teóricos, mas, sobretudo, o posicionamento do judiciário a respeito deles, invariavelmente fica desatualizada passado um determinado tempo. Mas houve uma redefinição de conteúdo, né? Houve uma ampliação horizontal desse conteúdo para abranger diversos pontos, para realmente tentar compreender toda essa área que eu chamo de jurisdição constitucional tributária, tanto no controle difuso como no controle concentrado, né? Professor Pandolfo, a gente tem várias pessoas assistindo, é importante salientar que elas podem perguntar. Então,
à medida que as pessoas forem perguntando e se tiverem, se eu tiver a oportunidade de fazer pergunta para ti, né? Não sei se tu vê, se tu vê na tela as pessoas. Vejo agora. Vejo, tá. É. Então, assim, as pessoas podem perguntar, na medida do possível, daí se puderes responder, seria muito bom. Uma coisa que assim, toda vez que eu vou perguntar, né, para um dia desse, eu tive a oportunidade de compartilhar uma mesa de uma janta com o professor Carrasi, né? Uhum. E eu perguntei para ele como é que ele conseguia escrever tanto, né? E ele me respondeu, eu durmo um pouco, né? Qual foi o teu processo de criação, professor Pandolfo? Também dormiste pouco para escrever o livro? Né? A vida, né, tem uma frase que eu Ah, digo, que eu gosto de seguir: cada escolha é uma renúncia, né? sim, Então, quando você se propõe... Eu sou apaixonado pela advocacia e pela literatura, principalmente, e tento escrever, né? Então, você tem que achar o tempo, né? Isso se tornou mais difícil na minha vida em função dos filhos, né? Filhos sim, pequenos tomam tempo. Você tem 3 turnos, né? Tem os turnos do escritório, tem o turno dos filhos e dos temas em casa, e então realmente você começa a escrever 11 horas da noite e vai até 3, 4 horas, sim. e É a tua vai rotina apaixonado. é a tua rotina de criação, assim. O café é um grande amigo, né? Sim, Para quem escreve. E verdade. talvez um vinho do Porto lá pelas 4 horas, né? Sim. Para E, finalizar, daí. claro. Tá. E feriados, finais de semana, eu não assisto Sim, séries, né? Eu não vejo sim, seriados de televisão justamente para não me vincular a uma história que vai roubar tempo de outras coisas. Eu claro. tenho uma certa disciplina para encontrar o tempo na minha vida para fazer isso, que é uma paixão, né? Certo, muito obrigado. Acredito que muitas pessoas estão assistindo. Esse testemunho vai ser muito importante para as pessoas tomarem coragem e enfrentarem as madrugadas adentro para alcançar os objetivos. Mas, Oxalá. assim, passada essa primeira parte, né, da nossa entrevista, eu gostaria de abordar alguns temas já do seu livro, né? Então, claro, tu já falaste com várias coisas do teu texto, dos objetivos, etc. Mas com relação à tese do livro, né? Qual foi a contribuição que tu quis realizar ao escrever a tua bela obra? Perfeito. Bem, uma preocupação que eu sempre tive por assuntos que eu enfrentei na vida é o confronto, o conflito entre 3 grandes eixos que dominam o direito tributário, eu posso dizer de uma maneira mais específica, que são os seguintes: a segurança jurídica, o controle de constitucionalidade e a isonomia. Em que termos, né? Primeiro, a segurança jurídica dentro de um país, enquanto pressuposto para o desenvolvimento econômico, é importantíssimo. O controle de constitucionalidade, muitas vezes, significa que uma regra dentro do sistema que foi seguida e foi adotada por cidadãos e por contribuintes, ela é inválida, né? Então, como conciliar, muitas vezes, esses valores de eu reconhecer uma invalidade e, ao mesmo tempo, preservar efeitos de atos que foram praticados. Então, e situações também, por exemplo, falando sobre a coisa julgada, né? Você tem 2 contribuintes, tem um que possui uma decisão transitada em julgado que não tem que recolher determinado tributo, e o outro perdeu aquele processo. Vamos imaginar que o que tenha a decisão favorável, houve uma perda de prazo, a matéria não chegou a ser analisada pelo Supremo. E o Supremo firmou um posicionamento contrário a essa tese. A segurança jurídica é fundamental, defender esse contribuinte é fundamental. Mas como fica o plano da isonomia e da livre concorrência? Nós podemos ter no mercado de livre concorrência 2 contribuintes com centro de custos notadamente diferentes, né? Isso não feriria um princípio maior, que é a isonomia também. Então, como conjugar essas coisas?
Por isso que o livro, quando eu comecei ele, eu comecei por uma revisão dos pontos relacionados a regras e a princípios, passando pelo Dworkin, pelo Alexis, pelo Hart, por um jurista que eu aprecio muito, que é o Frederick Schauer, né? E ele realmente tem um texto para mim, que é o Prescriptions in Three Dimensions, que ele resolve essa questão de princípios e de regras para chegar a uma das conclusões que nós temos que aproveitar essa teoria para conseguir achar saídas que protejam esses três valores da melhor forma possível. Se nós formos radical na defesa de um desses eixos, nós provavelmente, pela regra de princípios, digamos assim, enquanto espécies normativas dotadas de uma capacidade de flexibilidade maior, né, para a conjugação, se nós, à medida que você protege demais um desses eixos, você desprotege o outro. Então, você tem que achar uma forma de conciliar eles. E a proposta inicial do livro foi essa. Ações rescisórias propostas pela Fazenda, buscando a cobrança de valores recolhidos antecipadamente, contribuintes que defendem a coisa julgada para não recolher mais aquele tributo que o Supremo depois vem declarar constitucional. Ou seja, dilemas que acontecem no direito e que eu entendia que a doutrina não apresentava uma resposta equilibrada. Então, eu busquei achar uma resposta equilibrada para esses problemas concretos que nascem do dia a dia e que eu tive que fazer o aprofundamento teórico suficiente para ficar confortável com as respostas que eu encontrei. Eu sei que foi um pouco abstrato, mas assim, o meu estímulo inicial para a criação do livro foi esse, né? Sim, entendi. Muito bom. Muito obrigado pela resposta. Talvez eu vou fazer, o pessoal está reclamando de cacofonia aqui no áudio. Eu vou colocar um fone e desligo o meu áudio. Vamos ver se melhora. Pode ser? Perfeito. Só um minuto. Ver se agora dá. Só um minuto. Tá aí? Perfeito. Tá. Ouvindo bem. Tá ouvindo? Perfeito. Só um minutinho que não pegou. Oi? Pode falar? Perfeitamente. Não, deixa eu... Tá ouvindo? Isso, obrigado. Ficou melhor agora, pessoal? Coloquei um fone de DJ aqui. Alô? Tô ouvindo. Oi? Voltou? Sim, coloquei um fone de DJ agora. Voltamos. Tá? Porque o pessoal tá reclamando do eco, né? Não sei se tu ouviu também muito eco. Não, Mas para mim assim, tá ok. Eu tô fazendo pelo bom. celular aqui. Tá bom, tá bom. Tá ótimo, o pessoal tá reclamando. Me pareceu assim que à medida que tu foi evoluindo no teu texto, né? Que a questão ela ficou ela acabou se desdobrando em dois grandes
novos institutos, a gente poderia assim dizer, né, com relação à jurisdição constitucional em matéria tributária. A primeira seria a modulação dos efeitos, né, e outra seria a doutrina do precedente, né. Perfeito. Todas as transformações que houve, porque, claro, me parece que com o passar do tempo, essa sobreposição de tipos de controle e uma série de instrumentos que o Supremo pode utilizar para decidir em matéria constitucional, juízes de constitucionalidade, né, acabou, de certa forma, confundindo algumas coisas, né? Mas, assim, me parece que, em matéria tributária, dois fenômenos são mais importantes hoje, em termos de objeto de estudo, né? Que é uma coisa que tu enfrenta bastante no teu texto, seriam a modulação dos efeitos e a doutrina do precedente. Pelo menos foi a impressão que eu tive ao ler o teu livro, né? Sim. Com relação à modulação dos efeitos, tá? Eu teria uma pergunta para lhe fazer. Na medida que, veja, no Brasil, a modulação dos efeitos, ela está prevista em lei, se eu não estou enganado, né? Uhum. Mas a Corte Constitucional, ela, quando modula, ela, de certa forma, está exercendo o papel do um legislador constituinte, ela exerce uma espécie de poder constituinte, quando ela decide, e também quando ela modula efeitos, né? Tu não acha que essa modulação de efeitos deveria ter uma previsão constitucional? Porque se não tiver uma previsão em lei, é equivalente ao legislador atribuindo poder constituinte para um código constitucional, algo que ele não tem, entende? Não sei se isso é uma discussão que a gente poderia, no futuro, avançar, e, porque é muito estranho uma lei atribuir. A repercussão geral, por exemplo, está prevista na Constituição, né? Sim. O efeito ex tunc também está previsto na Constituição, né? Desculpa, erga omnes está previsto na Constituição, etc. Com relação à modulação dos efeitos, é uma lei que está prevendo, né? Eu não sei qual seria a tua opinião a respeito disso, e não sei se a questão já foi decidida pelo STF, porque é uma lei que atribuiu a modulação dos efeitos, né? Sim. Bem, o que acontece, né? A declaração, aliás, o controle de constitucionalidade, que é, digamos assim, uma ferramenta inerente à força da própria Constituição, né, e a prevalência dela sobre todo o ordenamento, ele, ao lado da previsão de controle de constitucionalidade, também há a previsão de diversas outras garantias, né, previstas no texto constitucional, né, como, por exemplo, a garantia da irretroatividade, a garantia do direito adquirido, né? Então, esses valores e essas garantias que também são tuteladas por esse texto constitucional autorizam, no meu modo de ver, a modulação das decisões de constitucionalidade. Elas, na realidade, reafirmam o texto constitucional ao falar que, olha, a utilização de um instrumento para a prevalência do conteúdo constitucional há de respeitar todo o conteúdo constitucional, inclusive as garantias nele contidas, porque, afinal, assim, se a Constituição tem como destinatário o cidadão, ela não pode ser interpretada do modo contrário a ele, né? Se nós formos pegar a origem também do sistema, aliás, da possibilidade de modulação no direito norte-americano, nós vamos ver que não há a previsão, até porque a Constituição norte-americana é muito econômica, né? Em termos tanto de artigos como das emendas posteriormente adicionadas ao texto originário. Mas, tanto quanto o poder de controle do texto constitucional, como a capacidade de fazer com que se reconheça uma inconstitucionalidade pretérita, mas se mitigue os efeitos desse reconhecimento justamente para tutelar outros valores e outras garantias previstas no texto constitucional. No meu modo de ver, a modulação de efeitos é uma reafirmação do próprio texto constitucional,
do que uma relativização, digamos assim. Então, eu acho que não precisaria de uma chancela expressa prevista no texto constitucional. Não, ótimo. Até mesmo a lei limitaria, né, assim, uma leitura literal só por questões de interesse social, segurança jurídica, mas tem outros princípios, valores constitucionais também, né? Não somente esses, né? Sim. Então, eu concordo com o teu ponto de vista, acho que ele está perfeito, né? É um ponto de vista interessante. Mas, de qualquer forma, acredito que é um ponto para discussão, assim, né? De qualquer forma, com relação à matéria tributária, né? Traz vários exemplos do livro, excelentes exemplos, né? Mas, infelizmente, em modulação de efeitos, os exemplos são todos desfavoráveis, normalmente, aos contribuintes, né? Então, acho que com o passar do tempo, a modulação dos efeitos está se transformando num instrumento de promoção de justiça tributária. Olha, você está tocando num ponto realmente fundamental, tá, Diego? O que eu vejo? Uma coisa é você ter um carro, outra coisa é como você utiliza ele, né? Uhum. Isso serve para qualquer instrumento, tanto no direito como nas outras ciências. Hoje, assim, nós estamos correndo o risco de viver numa lógica perversa. Qual é a lógica perversa? No ponto de vista tributário, né? Quando você ingressa com uma ação para discutir a inconstitucionalidade de um determinado tributo e você ganha a liminar, essa liminar pode ser cassada pelo tribunal, caso a Fazenda entre com um recurso, ou também até pelo presidente do tribunal, tendo em vista a previsão na lei de mandado de segurança. E, inclusive, pode existir recurso para o tribunal que conheceria de eventual recurso especial, recurso extraordinário. Então, e a possibilidade de você cassar essa liminar, da Fazenda cassar essa liminar, risco grave à economia, ou etc. Então, dentro dessa lógica, eu vou chegar lá na modulação, o que eu chamo de lógica perversa. Então, o contribuinte entra com a ação porque é uma flagrante inconstitucionalidade. Obtém a liminar, é cassada essa liminar, ocorre o transcurso de 5 anos e a matéria é julgada pelo Supremo. E realmente reconhecida essa inconstitucionalidade. Só que, ao julgar essa matéria, o Supremo resolve modular. Por quê? Porque, no entendimento dele, o valor a ser restituído seria um valor que causaria um sério risco às finanças públicas. Então, você sai de uma liminar que assegurou um recolhimento indevido, que não deveria ser recolhido, e que depois, justamente porque foi concedida a liminar agora, tem que ser concedido um efeito modulatório. O que me parece é que os efeitos modulatórios não podem ser utilizados da maneira como vêm sendo utilizados. Em primeiro lugar, porque a segurança jurídica, e aí realmente são posições, a segurança jurídica não pode ser arguída pelo Estado que incorreu na prática de um ato inconstitucional. Pois é, interessante. E 3, a retirada contínua e periódica dos efeitos de uma decisão de inconstitucionalidade, eu sei que a minha afirmação talvez seja um pouco forte, acaba revogando o sistema tributário constitucional. E eu vou dar um exemplo simples, né? Você tem uma combinação com seu filho, na qual você diz, olha, se você não fizer a sua lição, você não vai ver o videogame. Seu filho não faz a lição, mas na hora dele não ver o videogame, você aplica efeitos modulatórios e deixa ele ver o videogame. Ele não vai mais fazer a lição. Perdeu a autoridade, né? Perdeu a autoridade. Então, você ter garantias constitucionais, você ter princípios, ter uma estrutura que tem que ser seguida, e no momento que ela é analisada, se revela uma incompatibilidade, mas se diz para aquele que violou que não vai ter consequência nenhuma só dali para frente, você está, no mínimo, autorizando uma despreocupação por parte de quem edita
e quem exige as obrigações tributárias com o conteúdo do texto constitucional. Não me Verdade. parece que seja a medida mais adequada, e que é mais ou menos o quadro que se está vivendo hoje, infelizmente. Pois é uma certa banalização da modulação dos efeitos, né? Perfeito. Existe uma tendência à banalização, né? Dentro da linha da tua abordagem, texto, né? Eu gostaria de fazer uma pergunta que provavelmente muita gente está nos assistindo, gostaria de ouvir a tua opinião a respeito, né? Que é o caso dos desembargos declaratórios, no caso do PIS/COFINS sobre o ICMS. Né? Perfeito. A gente sabe que tem muitos contribuintes já têm as decisões transitadas no julgado, antes, né, da decisão dos embargos. O risco que as pessoas estão antevendo é de que, se o Supremo acolher os embargos e modular os efeitos, quais serão os efeitos dessa nova decisão do STF com relação à coisa julgada, né? Perfeito. Gostaria de saber. E também digamos que se leve a decisão da coisa julgada, a decisão do STF, a Fazenda propõe a rescisão da coisa julgada, não haveria mais um novo caso de injustiça tributária nesse exemplo? Sim. Esse é um ponto que você está tocando, que é um ponto crucial. Aliás, primeiro, fico lisonjeado com a dedicação à minha obra e parabenizar pelas perguntas muito inteligentes e muito interessantes, Diego. Não, eu que agradeço. Bem, esse é um ponto realmente muito significativo, porque eu vejo que existe uma confusão, não só na doutrina, às vezes, mas na própria jurisprudência das cortes superiores, entre o princípio da confiança do contribuinte e o princípio da boa-fé objetiva. São coisas diferentes. A professora Misabel Derzi explica isso num livro sobre modificação de jurisprudência ainda. É um livro, se não me engano, que é anterior à teoria, à incorporação dos precedentes, por isso que eu acho que ela fala sobre jurisprudência. Bem, o que acontece? Você é contribuinte, você tem uma ação que transita em julgado. A partir desse momento, você tem uma norma judicial tributária que estabilizou uma relação jurídica e definiu como inexistente uma obrigação tributária. Esse contribuinte é detentor, né, da boa-fé objetiva. O que significa? Ele está protegido pela irretroatividade. A irretroatividade, se nós entendermos, notadamente a partir do novo CPC, que o direito nasce da norma interpretada, a norma judicial, até pela teoria dos precedentes, é a norma vigente. Ou seja, o conteúdo fixado pelo judiciário é notadamente a lei aplicada. Então, esse contribuinte tem essa lei, no caso concreto, né, preservando todo o seu passado. Então, eu entendo que aqueles contribuintes que têm uma decisão judicial transitada em julgado, caso o Supremo fixe efeitos modulatórios, eles não poderiam ser atingidos por essa decisão. E aí, mas então, para que servem os efeitos modulatórios em matéria tributária? Servem para todos os casos nos quais ou não se entrou com a ação ou a ação não terminou. Nessas hipóteses, caso o Supremo entenda que o cenário de posicionamento judicial até então era digno de uma tutela, ou seja, a insegurança jurídica criada ou a certeza que os contribuintes tinham de que determinada obrigação não era devida, autorize que se tutele esse passado, para os contribuintes que não tinham uma ação transitada em julgado, então se fixe efeitos modulatórios. Ou seja, os efeitos modulatórios só protegem quem não tem coisa julgada. Quem tem coisa julgada tem uma proteção a mais. Bem, em relação também a própria lei de introdução, né, as normas de direito brasileiro também reforçaria essa posição, né? Perfeitamente. Quem tem coisa julgada, né? O artigo 24 também fala sobre esse ponto da jurisprudência dominante, a época, enfim, a Lindbe veio a reforçar vários dispositivos do CTN, como o 146, né, o 156, inciso 10,
fazem com que o passado definido no âmbito do judiciário seja protegido, né? Aí você vai dizer, tá, mas um contribuinte que tem coisa julgada, como é que fica em relação aos outros contribuintes? E a concorrência desleal, como é que fica? Né? Ou, digamos assim, não é uma concorrência desleal porque não é deslealdade. O dano eventual à livre concorrência seria a expressão mais adequada. Eu entendo que, nesses casos, a Fazenda deve manejar uma ação rescisória com efeitos prospectivos. Dizendo, olha, para nós igualarmos aqui a situação da isonomia, aí você dessa forma protege dois valores, ou seja, a segurança jurídica a partir da irretroatividade e também a livre concorrência, porque esse contribuinte passará, após o trânsito em julgado da ação rescisória, a recolher esse tributo em condições de igualdade com os outros contribuintes, né? Mas, ao mesmo tempo, o passado dele, que foi protegido por uma decisão a qual o ordenamento atribui uma estabilidade, uma confiança, não vai ser violado. Eu vejo... Mesmo porque, desculpa interromper, a situação desse contribuinte que entrou com a ação, conseguiu a coisa julgada, é diferente daquele contribuinte que não fez nada também. Né? Perfeito. Né? Perfeito. Então, acho que o tratamento em termos de controle de constitucionalidade é fundamental. Especificamente agora, Diego, já que você tocou no assunto do ICMS, PIS, COFINS, e aí, enfim, é um assunto que nós já havíamos conversado pessoalmente, né? Mas à distância, porque hoje nenhuma conversa é mais pessoal, né? Claro. Sobre esse ponto. Acho que o governo ele tem uma oportunidade muito interessante, porque nós estamos numa crise muito grande, as empresas estão com dificuldades financeiras, e eu acho que, eventualmente, eu vou lançar uma ideia, né? Abrir mão de efeitos modulatórios nessa ação pode significar o fôlego que as empresas precisam para superar essa crise pela qual nós estamos passando. Com uma vantagem muito grande para o governo. Hoje ele está correndo o risco de pagar duas contas. De pagar a conta da Covid e do ICMS da base de cálculo PIS e COFINS. Mais barato que a prorrogação dos vencimentos que estão propondo, né? Não tenha dúvida. E ainda vai corrigir uma inconstitucionalidade, segundo o Supremo. Sim. Sem desafiar a autoridade da Constituição também, né? Perfeito. É uma bela solução. A gente tem agora as perguntas relativas aos precedentes, né? Não gostaria de me alongar muito, a gente já está quase 50 minutos conversando, né? Mas, assim, com relação aos precedentes no direito tributário brasileiro, na sua obra fica claro que tu festeja, né, o fato de ter havido essa, digamos, a positivação da doutrina precedente no direito brasileiro, né? A pergunta que eu gostaria de fazer agora é não só como cientista, pesquisador que tu és, né, mas também como advogado, até que ponto é séria a aplicação dos precedentes em matéria tributária no Brasil? Do teu ponto de vista. Eu não diria que séria ou não tão séria, mas talvez realmente seja um predicado que deva ser considerado. Acho que não há um conhecimento. O que existe é desconhecimento. O que existe são vários profissionais que se formaram exclusivamente com uma doutrina tradicionalmente forjada na civil law e que, a partir do momento do advento do novo código, não houve renovação, não houve estudo. Vamos pegar o caso do ICMS, base de cálculo PIS e COFINS, né? Para que, enfim, até as pessoas que estão nos ouvindo agora, o que é o precedente? Na realidade, são decisões proferidas por cortes superiores que fixam parâmetros que devem ser adotados, que vinculam não só elas, né, uma vinculação horizontal, como uma vinculação vertical em relação às outras cortes. Mas o que dessas decisões vincula? E esse é o ponto. É o dispositivo ou é o que eles chamam de ratio decidente? O raciocínio suficiente para resolver aquela questão. Isso é um ponto fundamental, porque se você pegar o ICMS na base de cálculo PIS e COFINS, o precedente não é
o ICMS não integra a base de cálculo PIS e COFINS, e sim o conceito constitucional de receita. Achei muito importante essa contribuição que tu deste quando tu distingue ali a tese, né, e o precedente de outro, a tese de um lado e o precedente, né, porque muitas decisões que a gente vê dos tribunais no sentido de que a tese de repercussão geral tratou apenas do ICMS, não tratou do ICMS-ST, do ISS, etc. Mas, na verdade, o que vincula não seria a tese, mas sim o arrasto decidente, né, que seria o conceito constitucional de receita e faturamento. É uma grande contribuição nesse sentido, esclareceu muita coisa. Né? Sim. Porque daí eu vou para essa pergunta. Se a gente levar em consideração de que o precedente, nesse caso, é a razão de decidir, então todos aqueles desdobramentos, eles deveriam ser acolhidos, não? Por exemplo, a exclusão do ISS da base de cálculo, a exclusão do ICMS-ST da base de cálculo, do PIS/COFINS, o próprio PIS/COFINS também da base de cálculo, PIS/COFINS. Qual seria o teu ponto de vista com relação a isso? Bom, o meu ponto de vista é que, a menos que o Supremo faça um distinguishing dizendo, olha, o raciocínio é esse, etc, etc, etc. O ICMS, por exemplo, é um imposto por dentro. Notadamente, então, ele integra... ele deve ser excluído da base de cálculo do PIS e da COFINS, porque, embora integre o valor cobrado, é uma receita do Estado que sempre está presente, mas vamos imaginar que se diga que com o ISS é diferente por algum outro motivo. O Supremo tem dois caminhos. Ou ele cria um distinguishing dizendo que o ISS é diferente do ICMS por uma razão específica. O que ele não pode fazer é dizer que não se aplica aquele precedente porque esse imposto é outro. Sim, que é o que os tribunais decidem. Por causa da tese. Isso está errado, né? Porque ele tem que explicar por que o raciocínio naquele precedente não se aplica nesse. E no que considerar o precedente do ICMS para o ISS seria diferente. Esse distinguishing é fundamental, né? Porque o conceito constitucional de receita foi a matéria definida pelo Supremo em sede de repercussão geral. Então, esse é um ponto que as cortes vão ter que aprender, né? Ainda muito. Eu acho que com o tempo, né? Como um carro novo, né? Com o tempo nós vamos aprender a utilizar melhor toda a tecnologia que vem embarcada no carro, né? Sim, e nesse momento, então, o que tu acharia? Que essa comunalização do direito, inclusive o direito tributário, estaria atrapalhando mais do que ajudando? Ou tu continua ainda com a fé de que foi melhor para o nosso direito? Eu acho que é muito importante. Eu acho que é um marco significativo. Esse movimento é um movimento que não ocorre não só no Brasil, mas no mundo todo. Você vê uma aproximação dos dois modelos. Os da common law, considerando assim a complexidade das sociedades pós-modernas, exigem uma regulamentação, então você vê uma normatização da common law e, ao mesmo tempo, você vê uma aproximação da civil law ao sistema, a vários institutos, né, da common law, como stare decisis, do qual vem a teoria dos precedentes. Eu vejo de uma maneira muito positiva. Agora, as cortes têm que entender o papel delas. Né? Você não pode dizer, voltando a fazer a metáfora do carro, você não pode dizer que o carro é ruim ou bom, senão você sabe pilotar ele adequadamente. Né? E o que falta é isso. E Sim, tem uma Ferrari com... O cara não sabe pilotar a Ferrari, no caso. Se não conseguir passar da segunda marcha, não faz diferença, né? O carro que você tem. Sim. Então, o que eu vejo é que você vê pela instabilidade dos próprios precedentes, independentemente de como se vai posicionar sobre a prisão em segunda instância, mas você não pode ter uma corte que em 10 anos vai entender que o contexto social modifique tanto que autorize uma alteração do texto constitucional, do ponto de vista interpretativo, tão grande. Né? Uma mutação constitucional, como os constitucionalistas chamam isso. Né? Não pode ter. Então, essa instabilidade sobre temas centrais e cruciais e a importância que os julgadores dessas cortes
a importância de que os jogadores dessas cortes entendam o papel deles e que o papel de estabilidade muitas vezes é superior às suas convicções, né? O ordenamento jurídico, ele existe como regra básica, né? E aí, desde uma visão, um dia a gente poderia falar numa outra conversa, desde uma visão freudiana, ele existe como uma forma de você ter uma garantia mínima de convívio com consequências dos seus atos. Se isso acaba ficando muito instável, a própria necessidade de Estado e a finalidade dele fica um tanto quanto turva. Então, o papel das cortes fixando diretrizes, guidelines, é fundamental. E que a pessoa abra mão das suas convicções pessoais, muitas vezes, quando julga, para verificar que o posicionamento dentro da sociedade sobre aquele tema e que o tema fique assentado e claro é mais importante. Então, eu acho que uma autocrítica institucional seria fundamental no atual momento, né? Tanto de serenidade, né? Nisso eu não posso dizer realmente a grande perda que nós tivemos com o ministro Teori Zavascki. Sim, não, com certeza. Pessoas comentando aqui, entrevista dele, dando parabéns a respeito das respostas, gostando muito, né, desse convívio agora que a gente está tendo, embora curto, muito valioso. A gente está agora seguindo para a parte final, né? Vou apresentar, com um erro meu, não apresentei o livro. Esse é o livro do professor Pandolfo, tá bom? É uma edição muito bem caprichada, capa dura, um livro muito, além de conteúdo excelente, um livro muito bonito, né? Tem muito livro bom, mas feio. O seu livro é ótimo e bonito, né? Então, que é uma vantagem. Com relação a gente está seguindo agora a parte final, quais seriam as suas palavras finais a respeito do seu texto e qual a sua esperança com relação à jurisdição constitucional em matéria tributária daqui para frente? Bem, eu sou um eterno otimista, né? Eu acho que a vida, nós temos que ser otimistas e eu espero que nós ultrapassemos esse momento de instabilidade institucional, seja entre os três poderes, seja dentro do mesmo poder, né? Você não vai ter uma estabilidade em termos de precedentes se o órgão se encontra instável. Esse é o primeiro ponto. Os indivíduos formam as instituições e eu acho que há necessidade que se tenha real noção do papel institucional que se tem quando se assume essas posições. E acho que isso vai acabar acontecendo, é um ponto de maturidade. Então, eu vejo que a jurisdição constitucional, o estudo da teoria de precedentes, como ela se conecta com o sistema de controle de constitucionalidade também, são peculiaridades muito próprias, né, que devem ser estudadas, mas eu vejo muito que as novas gerações, né, se é que eu já posso chamar assim, eu já estou com 47 anos, né, eu nem posso, mas eu vejo que... Um guri, né? Um guri. Um guri, né? Então, eu vejo que, enfim, o pessoal mais jovem, né, do que, enfim, pessoal de 30 ou de 35 ou de 40, ou mesmo os atuais desembargadores, eles também vão chegar a novas posições e vão ser pessoas que já vão ter um contato maior com essa teoria e vai facilitar, sem dúvida alguma, a melhor utilização desses instrumentos. Então, eu tenho uma visão muito otimista, acho que é um tempo que se demora, é uma ruptura grande que se teve, muitas pessoas sequer conseguiram identificar isso, seguem tratando precedente como sinônimo de jurisprudência. E, então, o estudo, é a pesquisa e, sobretudo, né, a realização de debates como esse, proporcionados pela Fundação, né, são fundamentais para que as coisas aconteçam, são fundamentais para que a evolução dos institutos e do direito ocorra, para que ele possa atender os anseios da população e dos contribuintes que querem
crescer, querem desenvolver as suas vidas, querem desenvolver seus projetos de felicidade e precisam de um ordenamento jurídico que lhes sirva de esteio, né? E não que seja mais um elemento que lhes traga a instabilidade. Em relação ao livro, né, para concluir, assim, também, não quero ultrapassar muito tempo aí que foi proporcionado, e eu iria fazer um lançamento dessa segunda edição em Porto Alegre agora, mas no início de março, mas eu resolvi cancelar, tendo em vista notadamente o quadro que já estava se avizinhando, né, em relação à pandemia. Então, provavelmente em agosto ou em setembro, o livro já vai estar no mercado, as pessoas já podem adquiri-lo pela internet, né, junto à Noesis, que é editora. Tem pessoa pedindo um sorteio do livro para quem participou da live. Perfeitamente. O sorteio já está garantido, você está autorizado. Tá bom, tá bom. Utiliza esse critério, pode utilizar o critério que você quiser. Vamos providenciar, vamos providenciar. Então, tá bom. Muito prazer. Bom, então, gostaria de acrescentar mais alguma coisa? Não, mais uma vez agradecer. Então, a respeito do lançamento do livro Porto Alegre. Isso. Isso, tá bom. Estou aguardando a data, provavelmente em agosto ou setembro, quando a situação estiver mais calma. E vai ser um momento mais de confraternização e reencontro de amigos, reencontro de todo mundo que gosta de direito tributário, que, como eu costumo dizer, né, que é o ambiente da fundação. É importante dizer uma honestidade intelectual e um desapego de narcisismo pleno, né? É um ambiente muito bacana, onde o crescimento científico e a produção de conteúdos são diferenciais. Então, logo seja definida uma nova data, eu vou informar todos e vou convidar todos para nós brindarmos lá com uma... Muito obrigado, foi um prazer. Com certeza a Fundação vai divulgar também esse evento, né? O livro realmente é muito bom, vai impactar. E, bom, eu gostaria de agradecer a sua disposição de conversar com a gente hoje. Também agradecer a todos que nos assistiram. Acredito que a gente tenha começado esse projeto com o pé direito e desejar a todos uma boa noite. Tá bom, pessoal? Obrigado, gente. Foi um prazer falar contigo, viu? O prazer foi meu. Boa noite a todos. E se puderem, já encerrem a noite com um bom vinho. Sim, é uma boa leitura, dicas de leitura na quarentena. Nossa jurisdição constitucional tributária aqui. Tá bom? Perfeito. Um abraço. Concordo com o relator. Tchau, gente. Um abraço. Tchau, um abraço.